brother? Beleza? Bom dia. Ah, calma, ele não apertou o play. Olá, meus irmãos. Olá, olá, olá. Bom dia. Se você for assistir esse vídeo pela manhã, boa tarde ou boa noite. Estamos gravando esse vídeo novamente para sermos ministrados pela palavra de Deus. Ainda nós não podemos estar juntos no café com pastores e líderes por causa do decreto municipal, né? Pelo cuidado que nós precisamos ter nesses dias. Mas como disse o apóstolo Paulo, né? Ele estava preso, mas a palavra não. E hoje nós não temos as nossas reuniões, nossos cultos presenciais, mas isso não impede de Deus falar conosco, isso não impede de nós termos o nosso tempo com Deus, isso não pode impedir, na verdade, nós estarmos com Deus, porque nós não precisamos estarmos juntos para louvar a Deus. Talvez nesse tempo, talvez esse seja o principal ensinamento que Deus queira nos dar. Talvez, eu estou falando talvez. Seja esse o principal ensinamento que Deus queira nos dar. A gente não dependa de alguém em cima de um púlpito com o microfone na mão para pregar a palavra, sendo que você tem ela na sua casa, sendo que você tem uma Bíblia na sua casa. Então é tempo de você abrir a Bíblia, é tempo de Deus falar com você diretamente, sem ter alguém para falar para você. Talvez esse é o tempo da gente aprender isso, a não depender de alguém. Eu acredito que essa sempre foi a ideia de Deus. Sempre foi a ideia de Deus. Lá em Êxodo tem uma passagem que fala que quando Moisés ele sobe no monte, o monte treme, acontece algo tremendo naquela época. O povo hebreu vendo tudo aquilo, o monte saindo fumaça, aquela coisa tremenda, diferente. Eu acredito que se a gente visse isso também, a gente ia ficar com um pouco de medo, por que não? E quando Moisés desce do monte, o povo, ele diz assim: Moisés, fala tu conosco, e não Deus, para que não morramos. Deus, ele sempre quis falar diretamente com o homem. Então, de repente, esse é o tempo. De repente, esse é o momento de Deus falar diretamente com você. Não precisar ter um vídeo, não precisar você ir para a internet ver a pregação de alguém. De repente, esse é o tempo de você abrir a tua Bíblia, de gastar tempo com ela, de meditar nela e deixar com que as palavras saiam e entrem em você. Talvez esse é o tempo. Talvez foi por esse motivo, volto a repetir, talvez foi por esse motivo que tudo está acontecendo conforme está acontecendo, principalmente com a igreja. Quem sabe é tempo de Deus falar diretamente com você. Quem sabe é tempo de se cumprir, ou de nós nos fazer cumprir em nós a palavra de Mateus 6, quando Jesus fala: entra no teu quarto em secreto, que o Pai em secreto falará contigo. Quem sabe esse é o tempo, meu irmão. Quem sabe esse é o tempo, minha irmã. Quem sabe esse é o tempo. Mas nós louvamos a Deus por estarmos aqui. Como eu falei agora há pouco, a gente não pode estar junto esse mês no café com pastores, não, a gente não sabe também quando, mas isso também não importa, não importa. O que importa é a gente ouvir a Deus e entender o que Ele está fazendo, de que forma que Ele está se movendo, para que nós possamos fazer o que Ele está fazendo, e não a gente fazer aquilo que a gente acha que deve fazer. E é mais ou menos isso que eu quero falar conosco hoje. Estamos aqui para gravar essa palavra, esse vídeo, para que a gente possa, de repente, entender algumas coisas. Irmãos, eu não sou o dono da verdade. Não sou o dono da verdade. Não sou o dono da verdade. O que eu quero falar, o que eu quero levar a palavra é algo que eu entendo. Já faz algum tempo que eu tenho falado sobre isso, que é tempo de discernir o tempo. Precisamos discernir o tempo que estamos passando. Precisamos discernir o tempo que estamos vivendo. Precisamos discernir.
Eu lembro que no último café que nós tivemos, que foi no mês passado, eu lembro que eu falei sobre isso, exatamente sobre isso. Precisamos discernir tempo e modo. Quando o povo hebreu estava no deserto, que Deus manda o maná, a ordem de Deus era: não guardem o maná. Comam a porção do dia, não guardem nada para o outro dia. Mas quando Jesus vem, que ele multiplica os pães e os peixes, a sobra ele manda guardar. Então nós precisamos discernir, irmãos, esse tempo. Precisamos discernir o que está acontecendo. Por isso, eu quero ler um texto que está em Lucas, no capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim, Lucas capítulo 3, verso 1 e 2. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Nesses 2 versículos, a Bíblia narra 7 autoridades. Ela narra Tibério César, Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias, Anás e Caifás. 7 autoridades. Mas a palavra veio a João, filho de Zacarias, no deserto. O que eu aprendo aqui, dentre outras coisas? Preste bem atenção, irmãos. Chegou a hora do jumento falar e calar a boca de Balaão. Chegou a hora do jumento falar e calar a boca de Balaão. Calar a boca do falso profeta. Deus, ele não fala, a palavra não foi liberada para Tibério César. A palavra não foi liberada para Pilatos, não foi liberada para Herodes, não foi liberada para Filipe, não foi liberada para Lisânias, não foi liberada para Anás e Caifás. A palavra veio para João, no deserto. A palavra veio para João, no deserto. Nesses dias, a partir de março para cá, em muitas lives, em muitos vídeos gravados, em muitos lugares, eu tenho visto, irmãos, que o que os crentes, o que os evangélicos gostam de consumir é tudo, mas menos o autêntico evangelho. Os evangélicos gostam de consumir tudo, menos o autêntico evangelho. A primeira coisa que Deus fez com o povo hebreu depois que saiu do Egito foi mudar a alimentação. A primeira coisa que ele fez foi mudar a alimentação. Até mesmo porque eles estavam em um local onde não tinham o que comer. Mas uma das primeiras coisas que ele fez, irmãos, foi mudar a alimentação. A comida vinha do céu. A comida era ele que dava. E muita gente, melhor, o problema de uma pessoa com fome é que ela come qualquer coisa. Ela não escolhe o que comer. Uma pessoa com fome, extremamente com fome, ela come qualquer coisa. E nesses dias, irmãos, muita gente está comendo comida estragada. Está comendo comida estragada. E, infelizmente, hoje um dos lugares mais carentes do Evangelho é a própria igreja. Um dos lugares mais carentes do Evangelho é a própria igreja. O local onde deveria ter o pão vivo que desce do céu, o local onde deveria ter o melhor alimento, porque você sabe que nem sempre o alimento que é bom aos olhos, a gente recusa aquele alimento que é bom aos olhos, é aquele que nos faz bem. Assim é o Evangelho.
Tem muita palavra, tem muita coisa dentro do Evangelho que não é bom aos nossos olhos. Mas nós devemos comer porque é bom para nós. Porque é bom para nós. Por isso que eu falo e repito, um dos lugares mais carentes do Evangelho é a própria igreja. É a própria igreja. Quantos homens do passado que hoje nós citamos, que hoje nós lemos livros, lemos histórias desses homens e mulheres. Há quanto tempo a gente tem ouvido sobre isso? Um evangelho fútil, um evangelho raso, um evangelho light, um evangelho que não traz vida. E a igreja, ela deveria ser esse lugar. A igreja deveria ser, os púlpitos deveriam ser um lugar que a palavra ela vem como confronto realmente, gente. Eu li uma história que logo depois que John Wesley fundou a igreja metodista, em 1756, se eu não me engano, não foi esse ano, em 1756, os púlpitos da igreja, elas tinham 3 metros de altura. Sabe por quê? Porque eles pregavam tão veemente contra o pecado, que as pessoas que estavam lá embaixo ouvindo, queriam agarrar a pessoa que estava lá em cima, queria voar no pescoço. Porque naquela época não tinha esse evangelho que toca no ego, esse evangelho que passa um óleo na pessoa. Nós temos que dar um fim nisso. A igreja ela precisa ser ela precisa ter como é que eu posso dizer com a palavra? A palavra ser ministrada tem que ir no âmago da pessoa, tem que ir no espírito da pessoa, tocar no espírito, confrontar, deixar a pessoa sem saída. A única saída dela é olhar para a cruz. O evangelho tem que causar isso, ele tem que fechar. E a única saída da pessoa é olhar para a cruz. É olhar para a cruz. Irmãos, porque púlpito não é lugar de comediantes. Céu e inferno não são piadas. Púlpito não é lugar de comediantes. Céu e inferno não são piadas. Por isso o pastor, o líder, ele tem que ser homem de Deus. Seja homem. E não um menino, não um moleque. Eu vejo muitos líderes extremamente preocupados se vai agradar a pessoa, se não vai. Meu irmão, não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Prega o evangelho como ele está. Prega o evangelho como está escrito. Acabou, a obra é do Espírito Santo, não é nossa. Nós não vamos mudar ninguém, nós não fomos chamados para agradar ninguém. Não fomos chamados para agradar ninguém. Entenda uma coisa, foi Deus que te chamou, não foi você que se ofereceu. Foi Deus que chamou você, não foi você que se ofereceu. Você não foi chamado para fazer o que você quer, o que você sabe ou o que você gosta. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus e ponto final. Ponto final, irmãos. Eu tenho falado isso que eu vou falar agora há algum tempo. Portanto, pare de reinventar e fazer coisas na igreja que Deus não mandou você fazer. Nós temos que parar com isso. Nós temos que arrancar isso da igreja, fazer coisas que Deus não mandou fazer. A igreja não é tua. A igreja tem um dono. A igreja não é tua. Para de fazer coisas que Deus não mandou fazer. Para de fazer coisas que Deus não te mandou fazer, gente. Tomás de Aquino, ele disse algo uma vez, ele falou que quem diz verdades perde amizades. Eu te digo uma coisa, eu prefiro perder a amizade do que parar de dizer a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 11, é um versículo que a gente conhece tanto e cita tanto e prega tanto, onde o apóstolo Paulo diz que uns foram chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios. Ali a gente não encontra massagista. Ali a gente encontra o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Não tem o ministério massagista. Então pare de pregar a mensagem que só massageia o ego. Para, irmãos.
Para. Mas pastor, na Bíblia diz, batei e abri-se-vos-á. Sim, mas só bate quem está do lado de fora. Quem já entrou não bate mais. Então a nossa função através do Evangelho é trazer essas pessoas para dentro. É trazer essas pessoas para dentro da verdade. Porque só bate quem está do lado de fora. Só bate quem está do lado de fora. Quem já entrou não bate mais. Quem já passou pelo véu não bate mais. E o véu já foi rasgado. Sabe o que nós temos que aprender, irmãos, é que em vez de colocar o coxo todos os dias na porta do templo, como diz lá em Atos 3, que todos os dias um coxo era colocado na porta do templo, em vez de colocar o coxo todos os dias lá, nós temos que dizer para ele, como igreja, temos que falar para ele assim, não tenho ouro nem prata, o que Pedro falou, Pedro e João falaram, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pare de deixar pessoas com expectativas. A Bíblia diz que aquele coxo ele estendia a mão para pedir esmola. Isso é expectativa. É uma expectativa de ganhar algo, de receber algo. Nós temos que parar de pregar o Evangelho de expectativas apenas. Ainda mais nesse tempo. Nesse tempo que estamos passando com esse vírus assolando, já assolou, está assolando, e não sei por quanto tempo que ele vai assolar ainda. Eu tenho visto muita gente pregar coisas que agora o vírus vai acabar, que não vai acabar, porque agora eu falo isso, eu falo aquilo, fazer um ato profético para ir. Não, para, irmãos. Vamos parar de criar expectativa. Precisamos ouvir a Deus. Precisamos ouvir a Deus. Eu volto a repetir o texto que nós lemos. Tinham 7 pessoas importantes aqui que a Bíblia narra. Deus fez questão de deixar narrado, escrito, 7 pessoas importantes, e a palavra não veio para nenhum desses 7. Veio para João, que estava no deserto. Um homem vestido com pele de camelo. Um homem que comia gafanhoto e mel silvestre. A palavra veio para ele lá no deserto. Nesse tempo que estamos vivendo, o que Deus está falando? Ou com quem que Deus está falando? Deus está falando com alguém que está dentro de palácios? Não. Deus sempre fala com aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que quer ouvir a Deus. Pastor, mas e o amor? Irmãos, amor não é bajulação. Amor é falar a verdade. Por isso, nós não podemos dar para as pessoas o que elas querem. Nós precisamos dar para elas o que elas precisam. Que é algo sólido, algo verdadeiro. O amor, ele não mente. O amor, ele fala a verdade. E a verdade, ela dói. Você sabe que dói. Ninguém gosta de ouvir a verdade, porque a verdade dói, a verdade machuca. Mas é necessário. É necessário. Por exemplo, Pedro, quando teve a revelação do Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, muito bem, cara, é isso aí mesmo. Aí logo em seguida, depois que o homem, no caso Pedro, teve a revelação de quem era o Cristo, a partir dali, é que você começa a ler na Bíblia, começa a ver que Jesus fala assim, começa a falar, o Filho do Homem tem que morrer. Foi a partir dali, quando veio a revelação de quem ele era, e que ele revela o intuito do que ele veio. O Filho do Homem precisa morrer. Aí Pedro fala assim, não, você não vai morrer, você não pode morrer. Aí Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Houve bajulação aqui de Jesus? Não houve bajulação, ele falou a verdade. Calma aí, cara, eu vim para esse intuito. Eu vim, é para isso, é para morrer. Essa é a verdade. É por isso que eu vim, a verdade é essa. Eu vim para morrer. Você falou uma verdade, o Pai te revelou quem eu sou. O Filho do Deus vivo, realmente. Agora, você querer dizer que eu não vou morrer? Não, eu vou morrer. Essa é a verdade.
Quando Pedro quis, não, Senhor, você não vai morrer, não, para de falar isso. Que isso, o Senhor é gente boa. Jesus o repreendeu com uma verdade. Para trás de mim, Satanás, você não vai querer atrapalhar o intuito pelo que eu estou aqui. Você não vai querer atrapalhar o propósito. E isso é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Porque se nós queremos a salvação, e esse é o intuito, o evangelho é a salvação, a pregação do evangelho é para salvar, não é para deixar ninguém rico. O evangelho, a pregação do evangelho não é para deixar ninguém feliz. Não é para deixar ninguém feliz. A pregação do evangelho é para a salvação. E a salvação, a pregação do evangelho para a salvação só vem através da verdade. Só vem através da verdade. Mas se queremos aplausos, se você quer aplauso, vamos dizer então, você começa a falar, continua a falar o que as pessoas querem ouvir. Se você quer levar as pessoas para o caminho da salvação, prega a verdade. Agora, se você quer aplauso, se você está em busca apenas de aplauso, apenas de like, apenas de seguidores, então continue pregando ou comece a pregar o que as pessoas querem ouvir. E é o que mais tem hoje. É o que mais tem hoje. Ainda ontem eu vi algo assim. Fizeram uma live, igreja, né, irmão? Estou falando de crente aqui. Fizeram uma live, colocaram no status do WhatsApp, e tinha uma flechinha para o tanto de likes. Para com isso. Para com isso. O intuito é buscar seguidores. O intuito é buscar likes. Pregar a palavra que agrada a pessoa para buscar likes. Precisamos parar com isso. Precisamos parar, dar um fim. O intuito do evangelho, o intuito da vinda de Jesus, o intuito dele morrer numa cruz foi a salvação. Foi a salvação, foi livrar o homem do inferno. O intuito da morte dele foi isso. Foi isso. E nós queremos likes, nós queremos seguidores, nós queremos aplausos. Irmão, eu acredito que Deus ele parou tudo isso. Como está parado, igreja, falando sobre igreja, só igreja. Para acabar esses mega shows mesmo. Para acabar essas conferências para arrancar dinheiro. Para acabar com esses congressos gigantescos, esses shows gospels gigantescos. Eu acredito que Deus fez isso para parar. Só que nós ainda como igreja, nós não entendemos o real propósito. Nós não entendemos. Nós não entendemos ainda. Porque, irmãos, se a verdade soa estranha aos nossos ouvidos, talvez seja porque nos acostumamos a ouvir mentiras. Se a verdade soa estranho aos nossos ouvidos, talvez seja porque nos acostumamos a ouvir mentiras. Porque a mentira, ela é boa, ela não é ruim. A mentira é boa. Sabe, e às vezes a gente se acostuma com esse evangelho mentiroso, esse evangelho raso. A gente se acostuma com essa palavra que, cara, que pessoas falam assim, venha para a igreja que Deus vai mudar a tua vida. A gente gosta de ouvir isso. Não estou dizendo que isso é mentira, Deus muda, mas, irmão, a questão não é Deus mudar a minha vida, a questão é Deus transformar a minha vida. Há uma diferença muito grande em mudar e transformar. É o metamorfo, é a mudança total de uma lagarta para uma borboleta. E você sabe o processo da crisálida. Crisálida é aquele casulo onde a borboleta entra, naquele processo, para depois criar uma asa e sair voando. Crisálida vem de uma palavra de crise. Vem de uma palavra crise, a transformação, o metamorfo, a crisálida, vem de uma palavra crise. Só que ninguém ouve sobre crise, ninguém gosta de passar por crise, ninguém gosta de ouvir que é necessário passar por uma crise. O que estamos passando é uma crise. Estamos dentro de um casulo, não estamos dentro de casa. Oh meu Deus, até isso veio agora. Ó. Não estamos dentro de casa, nós não estamos dentro de um casulo. Então esse é o momento dessa mudança.
Esse é o momento da gente mudar a nossa mente, a forma de pensar. É o momento de agir. É hora de mudar, irmãos, a forma que temos pensado. Do jeito que temos caminhado. A Bíblia fala em Ageu que Deus é o dono do ouro e da prata, não é mesmo? Deus, é o dono do ouro e da prata. Mas quando Deus se revelou a Moisés, ele fala assim, eu sou. Ele não fala eu tenho. Ele fala eu sou. Ele não fala eu dou, eu te dou. Ele é o grande eu sou. A igreja, ela tem uma função muito clara. A igreja, ela é esclarecedora e não escravizadora. A função da igreja é ser esclarecedora, esclarecer e não escravizar. Tem muita gente usando o evangelho para escravizar e não deve ser assim. Não pode ser assim, irmãos. A maior oposição ao Espírito Santo não é o pecado. Eu vou repetir. A maior oposição, o maior opositor ao Espírito Santo não é o pecado, é a religião. Porque do pecado, o Espírito Santo convence e Deus perdoa. E Deus perdoa. Da religião, não. Quando Judas, ele vende Jesus, ele foi buscar o perdão na religião e não encontrou. Judas não encontrou o perdão na religião. Judas não encontrou o perdão na religiosidade. Sabe, queridos, em 1 Reis 18, a Bíblia fala sobre Obadias, um homem chamado Obadias, que a Bíblia fala que ele alimentava os profetas que tinham fugido de Acabe e de Jezabel. Esse Obadias alimentava os profetas em uma caverna com pão e água. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, eu findo essa palavra para a gente orar. Não se corrompa na mesa de Jezabel. Não se corrompa. Haviam 7 pessoas importantes e influentes, que a Bíblia narra aqui em Lucas capítulo 3. Haviam 7 pessoas importantes e influentes, mas a palavra não foi liberada para nenhum deles. A Bíblia narra que 2 eram sumo sacerdotes. Já estava errado, porque o correto tinha que ser um só. Haviam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e a palavra não veio para eles. Por quê? Porque estavam corrompidos. Estavam corrompidos. Então não se corrompa na mesa de Jezabel. Não se corrompa. Não se corrompa. Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para isso. Como eu disse agora há pouco e repito. Foi Deus que te chamou, não foi você que se ofereceu. Irmãos, peixe em aquário é só para exibição. Não serve para alimento. Peixe em aquário é só para exibição. E você não foi chamado para ser um exibicionista. Você não foi chamado para ser um exibicionista. Você foi chamado para alimentar multidões com a verdade. Você foi chamado para isso. O propósito é esse. Você não foi chamado para se exibir. Seja você que área for, seja da palavra, do louvor, principalmente o louvor, você não foi chamado para se exibir. Você não foi chamado para se exibir. Você não é peixe de aquário. Você não é o beta. É beta? Esse peixinho? Você não é um beta. Ou qualquer outro peixinho de aquário. Para se exibir, não. Até mesmo porque ninguém foi chamado para viver dentro de um aquário.
Você foi chamado para alimentar pessoas. Você foi chamado para alimentar pessoas com o verdadeiro evangelho. Com o verdadeiro evangelho. Você pode estar em meio de pessoas como nós lemos aqui. Autoridades. Você pode estar no meio dessas pessoas. Mas se você quer ouvir Deus, vá para o deserto. Se você quer ouvir Deus, fique dentro daquilo que Ele te chamou. Caminhe dentro daquilo que Ele te chamou, do propósito que você foi chamado. Fique ali, não se corrompa. Não se corrompa na mesa de Isabel. Você pode até sentar na mesa de pessoas corruptas, mas não se corrompa. Se mantenha íntegro. Se mantenha fiel. Se mantenha. Você não é peixe de aquário. Você não é peixe de aquário para ficar se exibindo. Você não é peixe de aquário. Eu quero deixar essa palavra, essa meditação simples, ligeira, rápida, para que possamos sentar e pensar, irmãos, e meditar. Não apenas pensar, e meditar mesmo. Meditar. Por que tudo isso está acontecendo? No ano de 2020, das coisas acontecendo, aqui no Brasil, veio esse corona, como aconteceu em todo mundo, o gafanhoto quase que veio para cá, nós aqui na região sul passamos por um ciclone esses dias atrás, tantas coisas acontecendo no nosso país, e não somente com relação não somente a relação à igreja, irmãos, porque o evangelho, ele não abrange só a igreja, ele abrange tudo. O evangelho, ele abrange tudo, a Bíblia fala sobre tudo. Nós precisamos orar pela nossa nação, um país que estava um país emergente, que estava subindo na questão na economia mundial, de repente vem tudo isso, há uma guerra dentro do nosso país. Então nós, como cristãos, nós temos que estar atento a isso. Nós temos que estar atento, nós precisamos orar pelas autoridades. A Bíblia é muito clara em Hebreus, que toda a autoridade é constituída por Deus. Não estou falando aqui de partido político, não, estou falando de autoridade. Estou falando de autoridade. Orem, precisamos orar pelas nossas autoridades, orem pelo nosso presidente, goste você dele ou não. É a tua função como cristão obedecer o que diz a palavra. É a nossa função como cristão obedecer a palavra, goste você dele ou não, goste de A ou B ou não, é a autoridade, então ore por ela. Então ore por ela. Ore por ela. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar agora, precisamos orar. E não somente agora, quero orar por aquilo que, por essa palavra, orar em todo o tempo, orar sem cessar. A Bíblia fala o tempo todo sobre orar, sobre orar, sobre orar, sobre orar, sobre orar e sobre orar. Amém, irmãos? Fique com essa frase, você não é peixe de aquário. Você não foi chamado para exibição. Amém? Vamos orar então, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és aquele que nos move, Tu és aquele que move a igreja, porque Tu és o dono dela, Tu és o Senhor dela. E nós nos submetemos a Ti no nome de Jesus, submetemos a Tua palavra, submetemos a Tua autoridade, submetemos ao Teu domínio e ao Teu governo, Senhor. Meu Deus, que não seja apenas de palavras, mas que seja de atitudes verdadeiras, convictas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós lemos aqui que o Senhor, a Bíblia narra muito clara em Lucas capítulo 3, que haviam 7 pessoas importantes, mas o Senhor não falou com nenhuma delas. Existia até 2 pessoas religiosas nesse meio, e o Senhor não falou com elas. A palavra foi liberada a João Batista, o filho de Zacarias, que estava no deserto. Senhor, que nós como igreja nesses dias, que possamos ter um coração receptivo à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que nós como igreja, que nós como Teus filhos, como Tua noiva, o Teu corpo aqui na terra, possamos ter os nossos ouvidos e o coração receptivo à Tua palavra, à verdade da Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos passando por tempos difíceis, Senhor, mas o Senhor está no controle de tudo. O Senhor nunca perdeu o controle e nunca vai perder. O Senhor controla tudo pela Tua palavra, pelo poder da Tua palavra. Tudo foi criado pelo poder da Tua palavra, Senhor. Tudo está nas Tuas mãos. O coração do rei está nas Tuas mãos. O coração de Faraó estava nas Tuas mãos. O Senhor endurecia o coração de Faraó.
Deus, precisamos entender o tempo, discernir o tempo e modo, Senhor. Precisamos descansar em Ti, confiar em Ti, acreditar na Tua palavra. No nome de Jesus. Atraia a Tua igreja nesses dias, Deus, não apenas do Brasil, mas em todo o mundo, Senhor. Atraia a Tua igreja para Ti, Senhor. Atraia, que o foco seja unicamente para o Teu Filho Jesus. Que o nosso foco e o nosso olhar esteja voltado, fixado nele, no nome de Jesus Cristo, Senhor. E não em fábulas inventadas pelo homem, Senhor. Mas que possamos, Deus, estar focados em Ti. Nos atraia, Senhor, continue fazendo aquilo que o Senhor acha que deve fazer, aquilo que o Senhor determinou que vai acontecer e acabou e ponto final. Nós não temos que querer achar a saída, querer encontrar a saída, querer encontrar a solução é a Tua palavra, a solução é o Senhor, a solução é o Teu Filho, a solução é o Teu Espírito. Não precisamos de mais nada, além de confiar em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Deus, que sejamos edificados, fortalecidos pela Tua palavra. Te louvo, te agradeço por essa oportunidade de poder estar aqui neste momento, ó Deus, podendo pregar a Tua palavra, podendo ouvir a Tua palavra, ser ministrado por ela. Em nome de Jesus, isso é o mais importante. O importante nem é pregar a Tua palavra, mas o importante é ser ministrado pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu louvo o Teu nome, bendigo a Ti, Senhor. Exaltado seja o nome do Teu Filho Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Se Deus quiser, a hora que Ele quiser, nós vamos estar juntos novamente com o nosso café à mesa, café de pastores e líderes. Saudades de cada um de vocês, de poder abraçar, tomar aquele chimarrão, ter aquela conversa, aquela comunhão, tomar aquele cafezão gostoso, que eu sei que você gosta, que você é bocão mesmo. Tem muita gente que não foi no último café porque não teve comida. Mas Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. Amém? Que Deus abençoe. Abraço a todos. Fiquem com Deus, irmãos.